Manuel, está a gravar, muito obrigado. Está a gravar, Manuel. Está a gravar? Sim. Vai gravar, é isto? É. Bom, os meus cumprimentos a todos e a todos, e especialmente ao autor e ao presidente da Unicef, que eu tenho a grata missão de apresentar o livro, e é isso que vou fazer. Resgatar Sócrates da jaula metafísica. Começaria a apresentação desta obra questionando justamente o título. Resgatar Sócrates da jaula metafísica. Encontrar um título mais expressivo do que este para trazer Sócrates aos nossos dias não teria sido tarefa fácil. Não há dúvidas de que é a expressão jaula metafísica aquilo que introduz a estranheza maior em qualquer leitor, desde o mais distraído ao mais exigente. Por isso o autor centra a sua principal atenção na justificação deste termo, jaula metafísica, mobilizando a sua pesquisa desde o V, IV século a.C. até ao século XX da nossa era. Isto é, desde a experiência biográfica do Sócrates, executada em 399 a.C., até à reflexão compulsiva de Hannah Arendt, falecida em 1975, que também foi, para quem Sócrates também foi um desafio. Ao longo destes 25 séculos, Cabral Pinto empenha-se em desconstruir os efeitos multisseculares da jaula metafísica, tão ardilosamente montada por Platão, discípulo direto do mesmo Sócrates, valendo-se para isso do contributo oferecido por diferentes filósofos para quem a reabilitação de Sócrates era um imperativo, e daí o percurso analítico e crítico desenvolvido pelo autor através de grandes figuras da história da filosofia, como Aristóteles, Spinoza, Kant, Nietzsche, Arendt, a quem Cabral Pinto recorre com o objetivo de libertar o Sócrates da jaula metafísica. E o que é que vem a ser, afinal, a jaula metafísica? Nas palavras do próprio Cabral Pinto, tal expressão corresponde ao que o autor faz figurar na contracapa do seu livro e que reza assim. Eu estou a transcrever. O esforço transhistórico da humanidade pela sua emancipação é contrariado pela expropriação do pensamento livre e pela sua instrumentalização ao serviço de poderes fácticos. Sócrates resistiu e foi executado. Depois disso, foi criada a lenda socrática de um filósofo indiferente aos problemas reais do seu tempo e da sua cidade, alienado da própria vida. A única tarefa de quem trata da filosofia propriamente dita, conforme diz Platão, é morrer e estar morto. Obcecado pelo céu das ideias, onde residiriam os valores como realidade em si, e que a alma teria conhecido em pessoa antes de se unir ao corpo. Foi Platão quem, desta forma, o encarcerou na jaula da metafísica para todo sempre, e para todo sempre o tornou utilizável para as obstruções históricas do pensamento crítico, contrário daquilo que ele foi e pretendeu ser. Esta função de parricídio, exercida por Platão, no dizer do próprio autor, vai exigir do seu autor uma longa e profícua justificação da obra de Platão, dado o papel que lhe coube na promoção da figura histórica de Sócrates. É sabido que Sócrates não deixou nada escrito, repousando nos textos de Platão tudo aquilo que se lhe atribui. Tendo perdido o seu mestre aos 28 anos, Platão continuou a usar a sua figura em todos os seus diálogos para exprimir os seus próprios pontos de vista. Nestas condições, serão as primeiras obras, entre as quais a Apologia de Sócrates, as que melhor traduzirão a perspectiva do seu mestre. À medida que a sua produção do próprio Platão avança, a autonomia filosófica de Platão mais se afastará da identidade primária de Sócrates
que consistiria em trazer, e de novo nas palavras do próprio Cabral Pinto, a política do céu para a terra. Para isso, expropriou dela os deuses e restituiu-a aos homens. Dito à maneira de Marx, Sócrates assumiu como projeto de vida, como missão, desmascarar a autoalienação humana na sua forma sagrada, para subsequentemente desmascará-la nas suas formas não sagradas, isto é, económicas, sociais e políticas. Foi executado por isso. Esta é uma citação de Cabral Pinto, que vem num artigo chamado Rever o Pensamento de Sócrates na obra de Spinoza, numa revista brasileira. Este distanciamento progressivo de Platão relativamente ao seu mestre torna-se visível a partir de certas obras, como assegura o próprio Cabral Pinto. E então, cito de novo, se no Górgias, que é uma obra da juventude, a vitória coube ainda a Sócrates, daí por diante Platão vai se afastando mais das lições do mestre, até que na República, que é a obra mais extensa dele, que se define até que na República se situa já nos antípodas do socratismo. E é justamente na República, agora sou eu que falo, é justamente na República que se define para Platão o que é justo como base de uma ordem social. A questão é agora saber qual a constituição política que melhor lhe corresponde. Como diz Cabral Pinto, para Platão, e cito, a aristocracia é entendida como governo dos filósofos, os melhores por natureza. E fim de citação. Neste processo de reencontro com as suas próprias origens, Platão era de origem aristocrática. Platão impõe um novo paradigma de justiça que assenta numa sociedade governada por um filósofo rei, cujo alicerce fundamental eram os platonicamente chamados guardiões da cidade, produto de um processo educativo rigorosamente controlado. Nos termos do próprio Cabral Pinto, e cito, é justamente no domínio da educação que o antissocratismo de Platão mais se revela. Sócrates, o filósofo rei da República, é um pedagogo dogmático. Como são dogmáticas, radicalmente antissocráticas, as ideias políticas que subjazem no seu discurso pedagógico. Portanto, Platão converteu completamente o seu mestre. Os jovens são presa fácil. Por isso, não será uma precaução segura não os deixar tomar o gosto pela dialética enquanto são novos? Pergunta o próprio Platão. E Cabral Pinto acrescenta: Platão, não há dúvida, lembra-se de como ele próprio se deixou desencaminhar na juventude por Sócrates. É nestes termos que o platonismo se constitui no fundamento da jaula metafísica ao longo dos tempos, especialmente no âmbito do cristianismo, onde a noção de alma, de ascendência platónica, se torna no fundamento da moralidade do homem ocidental. A estrutura do livro, que é agora o que eu vou tentar descrever, comporta 6 capítulos. O primeiro intitula-se Sócrates Procura-se. O segundo, Sócrates entre duas execuções. O terceiro, em que é que Jacqueline de Romilly não tem razão. O quarto, os dois em um, do pensamento socrático, segundo Hannah Arendt. O quinto, a humanização da arte, da política e da vida. O sexto, o socratismo de Spinoza. Então, na introdução, onde o autor, ao longo das 40 páginas, faz uma síntese alargada de toda a obra, com considerações oportunas sobre a pertinência da sua temática no contexto da nossa contemporaneidade. Depois, dá uma experiência de cada um dos capítulos, dá uma perspectiva de cada um dos capítulos. Do primeiro, Sócrates Procura-se, o objetivo é saber onde poderá encontrar-se o verdadeiro Sócrates, enquanto filósofo e enquanto pessoa. Estará nas nuvens de Aristófanes? Nuvens eram, ou foi, um drama do escritor chamado Aristófanes, que conheceu Sócrates
e que se encarregou de dizer mal dele. No retrato que faz dele Xenofonte, nos diálogos de Platão, apenas nos ditos socráticos ou também nos metafísicos. Portanto, o Platão tem uns 40 títulos e nos primeiros 5 ou 6, que foram os escritos na juventude, ele respeita muito a identidade de Sócrates, mas depois, sobretudo depois da morte, começa a esquecer-se até aquele ponto a que eu referi atrás. O capítulo 2, Sócrates entre 2 execuções e um parricídio, o capítulo princia por destacar o papel dos sofistas na transição ideológica da oligarquia para a democracia e os efeitos que se fazem sentir na sociedade ateniense, ou seja, a implantação do igualitarismo e do convencionalismo na definição das relações sociais e económicas. Discute-se ainda o problema da influência sofística na atitude socrática e a questão central da identidade entre a virtude e o conhecimento. Problema que faz todo o sentido quando se discute se a virtude é ensinável ou não. Frequentemente, diz o Cabral Pinto, acusa-se Sócrates de cair num paradoxo ao afirmar que a virtude é conhecimento e, ao mesmo tempo, negar que ela possa ser ensinada. No entanto, o paradoxo é só aparente. Ele existiria se a virtude pudesse tomar a forma de um conceito universal, apto a servir de fundamento inequívoco a todos os juízos éticos e estéticos. A virtude só pode ser definida pela relação do sujeito consigo mesmo e em função do que julgará ser o seu verdadeiro bem. Daí o significado da máxima conhece-te a ti mesmo. Para Sócrates, a virtude ou as virtudes são indefiníveis, não são traduzíveis em conceitos. Dedicou a sua atividade de filósofo a provar isso mesmo, ou seja, que não é possível distinguir o bem do mal, o justo do injusto, o pio do ímpio, etc. O objetivo pedagógico e político era libertar os cidadãos dos falsos conceitos de que se impregnava a cultura para que pudessem decidir e agir em liberdade de consciência nos assuntos da sua vida privada e pública. E acabei a citação. O terceiro capítulo constitui o prefácio da tradução do livro de Jacqueline de Romilly, Os Grandes Sofistas de Atenas de Péricles. Segundo a autora, Sócrates, é uma autora francesa contemporânea, segundo a autora, Sócrates procuraria definições invariáveis do justo e do bem no pressuposto de que esses valores existiam em termos absolutos. Os diálogos de Platão fixam na escrita as indagações de Sócrates, até à descoberta do mundo das ideias, onde residem os valores como realidades em que a alma terá conhecido em pessoa antes de se unir ao corpo, que é a versão platónica de Sócrates. A parte final do capítulo mostra que o caminho metafísico de Platão nunca foi aquele que Sócrates visava percorrer. O capítulo 4, os 2 em 1 do pensamento socrático segundo Hannah Arendt, o capítulo pretende interpretar a banalidade do mal, que é um conceito que ela explora muito, que é materializada na pessoa do nazi Eichmann. O Eichmann, tanto vocês devem se lembrar, foi um famoso funcionário do Hitler e um dos maiores responsáveis pelo Holocausto. E o capítulo, a Hannah Arendt faz um estudo aprofundado deste Eichmann. O capítulo pretende interpretar a banalidade do mal materializada na pessoa do nazi Eichmann, responsável pelos crimes hediondos do Terceiro Reich, que para ele era uma banalidade, segundo a interpretação de Hannah Arendt, atribuível à sua falta de pensamento. Portanto, Hannah Arendt interpreta o comportamento do Eichmann como uma falta de pensamento. E é na reflexão sobre a falta de pensamento que a autora descobre Sócrates, que terá encontrado no Teeteto, que é uma outra obra de Platão, a fórmula de 2 em 1, expressão do diálogo silencioso que a alma mantém consigo própria.
Sendo um, sou simultaneamente dois, o que me permite concordar ou discordar de mim mesmo. É a reflexão que ela faz. Esta modalidade de ação sobre si mesmo, através do pensamento, é o que permite a Sócrates enunciar no Gorgias, que é outra obra, o paradoxo: mais vale sofrer uma injustiça do que praticá-la. Isto porque, se praticar uma injustiça, ficarei condenado a viver como o autor da injustiça comigo mesmo e nunca poderei livrar-me dela. Capítulo 5, a humanização da arte, da política e da vida. Este é um capítulo onde a humanização da arte é celebrada devido à influência que Sócrates exerceu sobre Eurípides, que é um dramaturgo do tempo dele, que abandonou nas suas obras os temas heróicos e grandiloquentes de Sófocles e Ésquilo, adotando uma linguagem acessível ao povo com intenção didática. Esta é a visão que nos é transmitida por Nietzsche na sua obra A Tragédia, a Origem da Tragédia. Portanto, Nietzsche, que é um filósofo do fim do século passado, século XIX, encontra Sócrates a propósito justamente daquilo que ele chama a banalização da arte, porque atribui a Sócrates a influência que ele terá exercido sobre um dramaturgo do seu tempo, o Eurípides, que permitiu justamente, através da facilitação do discurso, levar a sua mensagem à grande parte da população e assim tornar a arte mais humanizável. Capítulo 6. O Socratismo de Spinoza. O autor introduz as referências a este capítulo com esta afirmação: mais de 20 séculos separam cronologicamente Spinoza de Sócrates. E, contudo, filosoficamente, pode dizer-se que são contemporâneos. Explorando esta contemporaneidade, o autor concebe 3 temas em torno dos quais expõe as suas ideias. O primeiro tema centra-se sobre o contexto político das duas épocas, com o partido oligárquico e o partido democrático a envolver o tempo socrático. E no país de Spinoza, que era a Holanda, o partido oligárquico, beneficiando do radicalismo do clero calvinista, que servia do púlpito para impedir as massas contra o partido democrático. O segundo tema ocupa-se da desconstrução dos alicerces dogmáticos da dominação política feita pelos 2 filósofos. A erradicação dos dogmas que coartam a liberdade humana passa pela refutação das crenças mítico-religiosas e pela dessacralização do mundo natural. Tal foi a missão de Sócrates e por ela pagou a vida. E Spinoza constata o círculo vicioso: é a miséria que torna os homens permeáveis à superstição, e é a superstição que mantém os homens na miséria. O terceiro tema procura instaurar uma ética sem metafísica, questão que decorre da eliminação das entidades míticas. Para isso, o autor identifica 4 teses orientadoras. Primeira, o homem é a medida de todas as coisas e a medida de todos os valores. Nestes termos, as coisas não são boas nem más em si mesmas, mas pelo significado que têm para cada um de nós. Segundo, na escolha dos bens e dos males, ninguém erra senão por ignorância. Na escolha dos bens, a terceira tese enuncia que o bem maior, segundo a razão, consiste na união da humanidade. E a quarta tese sustenta que o fim do Estado é a liberdade e não a dominação. Uma vez estabelecido o princípio segundo o qual ninguém escolhe o mal a não ser por ignorância, só por ignorância poderia alguém considerar útil proceder contra a conservação do Estado. Esta é a panorâmica geral da obra Resgatar Sócrates na Jola Metafísica. É claro que, a partir de agora, tudo se desenvolve ao longo dos capítulos e é preciso uma grande, como é que dizer, uma grande curiosidade e, ao mesmo tempo, um grande esforço de análise para compreender
este título, Resgatar Sócrates da Jaula Metafísica. E tenho dito. Obrigado.